Olá, eu sou a professora Viviane Japiaçuviana, coordenadora do projeto Meninas e Mulheres na RRD, e eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha relação com a temática de redução de riscos de desastres. Minha primeira formação foi a graduação tecnológica, também chamada de tecnólogo, em meio ambiente, no Cefet-RJ. Ali no curso eu tive contato com vários temas da área ambiental e alguns que passavam pela questão do risco, mas o meu primeiro contato mais direto foi em um dos meus primeiros empregos com carteira assinada, que foi num projeto na Petrobras Distribuidora, atuando no setor de contingência. Esse setor era responsável por lidar com as emergências ocasionadas por vazamentos, incêndio, explosão ou qualquer evento adverso nas bases de combustível e também no trajeto, dos caminhões tanque das bases até os locais de entrega Brasil afora. Durante essa atuação, eu pude aprender um pouco mais sobre o que é um plano de emergência, a importância dele, como que a gente elabora, quais são os pressupostos e os dados que a gente precisa, quem precisa estar envolvido em tudo isso. Conheci também a importância do treinamento de todas as pessoas que participam desse atendimento à emergência, e aí fui descobrindo quem são os órgãos que participam de toda essa dinâmica, quando então descobri a atuação da Defesa Civil nesse contexto e fiquei encantada, Eu lembro de, na época, ter pensado, nossa, um dia eu ainda vou trabalhar na Defesa Civil. E aí, trabalhei um ano nesse projeto e resolvi tentar o mestrado. Nessa ocasião, resolvi levar já essa temática que eu vinha estudando para o mestrado. Eu também já estava trabalhando numa empresa de consultoria com a área de riscos, fazendo modelagem de riscos de desastres do que a gente chama tecnológicos, ou seja, associados às atividades humanas, indústrias, nesse transporte de produtos também, barragem, etc. E aí eu usava no meu setor um software para fazer a modelagem e entender qual era o alcance de um evento de incêndio, explosão, vazamento de produtos químicos, uma vez que acontecesse um acidente. E essa informação ela é super importante para o plano de emergência, para que na hora de pensar nos procedimentos e ações que vão ser tomadas durante a iminência de um desastre, ou de um acidente, que a gente possa saber quem é que tem que ser evacuado, para onde tem que deslocar os recursos, pensar também que recursos que nós precisamos ter alocados dentro de uma determinada estrutura para poder atender esses desastres, enfim. Então, eu trabalhei com essa temática. Aí, no mestrado, eu levei, então, a proposta de projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa foi escrito com a ajuda da minha orientadora, Luísa Cantuária, que tinha me orientado na graduação, lá no Cefet. Ela me ajudou. E aí, lá no mestrado, eu fui orientada por uma mulher também, a Rosa Formiga, que é engenheira civil. E a temática que eu levei foi do risco que os vazamentos de produtos perigosos nesse transporte, nesses trajetos, nas estradas do Brasil, tinha para o abastecimento de água. Então, uma vez que esses produtos caem na água, que risco isso pode ter para as pessoas, para a população que vai captar essa água para beber e para consumo. Então, pesquisei ali a questão dos riscos chamados tecnológicos. Depois que terminei o mestrado, comecei a dar aula, continuei trabalhando também com consultoria ambiental e também depois como analista ambiental, nas diversas áreas da questão ambiental, mas também sempre olhando um pouco de um plano de emergência, de um plano de gerenciamento de riscos, dos estudos de análise de risco que eu elaborava naquela outra empresa de consultoria. E aí, quando chegou em 2012, eu resolvi aplicar para o doutorado, com incentivo aí da minha orientadora de mestrado. E no ano anterior tinha acontecido um problema muito grave, um grande desastre lá na região serrana fluminense, onde fortes chuvas em janeiro de 2011 afetaram vários municípios, causando muitas mortes, centenas de mortes, causando muito dano e prejuízo, destruindo muitas estruturas e residências. E aquilo me impactou demais. Me impactou ao ponto de eu entender que eu precisava pesquisar sobre isso, contribuir de alguma maneira com o assunto, e a minha contribuição foi sob o ponto de vista da pesquisa. Então, meu projeto de pesquisa já para
para o processo seletivo do doutorado, já saía dos riscos tecnológicos e ia para os riscos que chamam de naturais, embora sejam riscos que a gente pode dizer que são socionaturais, porque não dependem só de elementos ambientais, mas também de como que a sociedade cresce em determinado local. E aí, foquei a minha pesquisa na questão de Nova Friburgo, que foi um dos municípios fluminenses mais afetados naquele desastre de 2011 e que por isso vinha recebendo muitos projetos, muitas pesquisas, muitas ações do poder público, de organismos internacionais, de órgãos e empresas e pesquisadores, enfim. Resolvi olhar aquilo tudo sobre a ótica das políticas públicas e entender como é que essas ações estavam sendo integradas, articuladas e promovidas de forma a otimizar os recursos não só financeiros, mas os recursos humanos, e potencializar a aplicação desses projetos e dessas ações. O resultado da pesquisa mostrou que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, que há pouca articulação e que a gente acaba repetindo muitas ações, e tendo esforços duplicados, ou muitas vezes os esforços não são feitos, os estudos não são feitos considerando todos os elementos que deveriam ou todas as opiniões que deveriam. Quando eu defendi a minha tese, eu senti a necessidade de alguma maneira, devolver à população, retribuir para a sociedade o que eu tinha obtido de conhecimento num estudo, fazendo mestrado e doutorado na Universidade Pública, a UERJ. Então, eu procurei a Defesa Civil por recomendação de uma colega que tinha atuado na Defesa Civil, e que tinha feito um curso comigo. Eu já tinha feito ali alguns cursos online, tinha ido até para outros estados participar de cursos sobre defesa civil e sobre riscos e desastres, e sobre núcleos dessa área, para entender melhor tudo isso. E aí foi que eu cheguei na Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, no momento em que eles estavam reestruturando o projeto de voluntariado. E aí eu tive a oportunidade de participar nessa primeira turma de voluntários da Defesa Civil, e desde então, desde lá de 2016, venho trabalhando em conjunto com a Defesa Civil, estreitando laços e apoiando dentro do que é possível, eu sendo uma profissional, mas também uma professora. Nas conversas com a Defesa Civil, eu entendi que era importante levar para a universidade essa discussão para que profissionais de diversas áreas se formassem tendo consciência do impacto que as ações e decisões deles têm no aumento dos riscos, para que então pudessem tomar decisões baseadas em dados e no conhecimento dessas questões, para reduzir os riscos também no dia a dia, em cada decisão tomada. Foi aí que surgiu o projeto Que Chuva é Essa?, que é um projeto que eu realizo na universidade como iniciação científica, envolvendo estudantes de graduação de diversos cursos. É um projeto multidisciplinar, tem alunos de design, de engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, Enfim, é um projeto que trabalha principalmente com a dinâmica da divulgação científica, ou seja, traduzir para a população, levar para a população esse conhecimento específico e técnico com uma linguagem acessível, trabalhando aí as temáticas de forma a tentar engajar e conscientizar a população sobre redução de riscos e desastres. Nós trabalhamos em parceria com a Defesa Civil do município, ajudando na elaboração de uma cartilha, ilustrando ela e sempre fazendo a revisão técnica para garantir que tudo vai estar com uma pegada correta dos conceitos. Fazemos ilustrações, realizamos oficinas interativas com protótipos que promovem a compreensão de como é que é a dinâmica das águas no território, como é que as nossas escolhas na cobertura do solo vão impactar na infiltração da água. Fazemos animações, enfim, histórias em quadrinhos, muito material legal que está disponível no site, inclusive, do Que Chuva é Essa?, sobre a temática. Mas também temos um eixo ali de pesquisa. Então, temos feito um monitoramento de um jardim de chuva, que é uma solução baseada na natureza, usando um protótipo com Arduino e sensores para poder entender qual é a contribuição efetiva desse jardim de chuva na retenção de águas da chuva e poder, então, levar dados para o poder público tomar decisões, e ampliar essas políticas de implementação de estruturas como essas. E fazemos pesquisa, publicamos artigos, principalmente apresentação de eventos, estimulando aí, desenvolvendo esses jovens estudantes, mas também levando tudo isso para a sociedade, deixando esse dado disponível. E claro, depois do Que Chuva é Essa, veio o projeto Meninas e Mulheres na RRD, que junta ciência, tecnologia e educação para estimular meninas
pessoas do ensino básico, né, do ensino fundamental, a se interessarem pelas carreiras de STEM, ciências, tecnologias, engenharias e matemática, que são áreas com uma subrepresentação feminina, e aí a gente trabalha esse incentivo trazendo sempre a temática da RRD, então elas elaboram protótipos sobre isso, a gente discute um pouco sobre o assunto, além, é claro, de discutir sempre o papel da mulher e apresentar novas carreiras, novas profissionais para que elas possam entender que esses espaços também pertencem a elas. Um fio condutor importante da temática é a RRD. Então elas conhecem o trabalho da Defesa Civil, ajudam a produzir materiais para a Defesa Civil e também, sempre que a gente pode, leva para visitar alguns locais que têm a ver com esse tema. Então, eu tenho também sempre promovido a divulgação de eventos, conectado profissionais que trabalham com o tema, participado de projetos de pesquisa e extensão com tudo isso. Então, meu compromisso com a RRD tem sido, assim, bem grande, sabe? Tem sido um tema que me leva adiante a buscar novas informações e novas estratégias desde aí do início da minha formação, mas principalmente desde 2016. O reconhecimento do meu trabalho, a Defesa Civil reconheceu com uma medalha de mérito da Defesa Civil nos últimos anos, e isso foi uma felicidade muito grande para mim ter esse trabalho reconhecido. Então, era isso que eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha atuação nessa área, e é um prazer ser uma profissional da RRD. Eu acho que depois que a gente percebe a importância desse tema, a gente não consegue mais deixar de ter um olhar diferente da sociedade e de tentar levar esse olhar para todos que passam na nossa jornada.